Olá, Câncer, sejam bem-vindos ao Astrologia Durante a Hora, como chamo Jaqueline, para quem não me conhece, vamos à sua leitura de previsão para o mês de junho. A leitura essa que vale para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Acolha apenas aquilo que ressoar, tá? No seu coração, que não ressoar, liberta, vai servir para outra pessoa. Então vamos lá, desejo boa sorte a todos vocês. Estou na segunda tentativa aqui da leitura, vou entender melhor as energias. Tem algo que precisa ser trabalhado na energia de Câncer. Boa sorte, Câncer. Optcha. Salve Santa Sara Kali. Salve o povo da boa fé, o povo da boa sorte. Salve a força cigana, salve suas forças ciganas. O que existe de relevante para trazer de revelação aos cancerianos no mês de junho? Precisamos falar para os cancerianos no mês de junho. Optcha. Saltou uma reflexão cigana. A carta da aliança. Gratidão, universo. O coração. A carta do cão. E a carta do cigano. Ao fundo do deck, a carta da árvore. Eu vejo aqui que os cancerianos no mês de junho podem estar mais sensíveis, se sentirem mais sensíveis às suas conexões, carta da aliança e do cão ladeado fazendo uma interconexão. E aí tem alguma coisa que envolve uma figura masculina que vocês precisam manter o pensamento otimista em relação a isso. Pode ser que essa figura masculina seja uma pessoa amiga, um irmão, uma conexão amorosa, um pai. Não importa, é alguma coisa que de uma certa forma envolve afeto, né? E tem uma coisa muito específica aqui para quem está solteiro, cancerianas, né? Que estão solteiras. Ou relações homoafetivas, que estão se sentindo muito solitários, muito solitárias, podem estar um pouco deprimidos, né? Porque eu tenho uma coisa assim, né? Especificamente essa mensagem para essas pessoas que acham que não vão encontrar mais ninguém, é onde pede para que tenha um pensamento otimista, porque uma pessoa se aproxima, né? Uma pessoa meiga, amiga, leal se aproxima, tá? Específico para os cancerianos, né? E cancerianas que estão solteiros, mas de uma forma geral é como se vocês estivessem assim se sentindo muito cansados, desgastados com uma determinada situação, né, que pode envolver as suas questões emocionais, que podem envolver as suas conexões, e que aqui me mostra que existe uma energia disponível para Câncer, né? De modo a transmutar os acontecimentos, de forma a transmutar, tá? É uma coisa importante acontecendo assim no seio familiar aqui, no mês de junho. Eu vou tirar umas cartas para entender as energias. É como se Câncer estivesse se sentindo sozinho, sabe? Desgastado, desesperançoso. É isso que eu senti nas energias, assim, muitos conflitos, né? Mas o mês de junho promete outras coisas, embora a perspectiva canceriana talvez esteja nesse estado assim um pouco mais deprimido, né, mais tristonho. As perspectivas para junho são diferentes. Vamos lá, por gentileza, o pensamento otimista do que a gente está falando, do que Câncer precisa mudar aqui, o ponto de vista sobre o que a gente está falando. Por gentileza, baralho. Virou uma carta aqui, ó. Tem um 8 de espadas. É alguma situação que você está com dificuldade de soltar porque você não está enxergando algum detalhe.
Isso pode envolver, como eu falei, né, um relacionamento amoroso. São essas conexões afetivas de forma geral, né? Independente de relacionamento amoroso. Aqui também me veio uma coisa, uma consciência aqui, que é em relação ao que eu estava falando anteriormente, né? Parece que as pessoas andam muito secas, muito áridas, não tem amor para trocar mais. Alguns isso tem um contexto direto com uma pessoa. Outros aqui a gente está falando de uma crença limitante em relação à vida, em relação ao ser humano, em relação a essa troca afetuosa, né? Dificuldade de encontrar amigos, dificuldade de encontrar um amor. Para que você mantenha um pensamento otimista, tem um peso, você está carregando um peso por conta de um pensamento que está te limitando, tá? Em relação às questões afetivas. Eu estava falando isso aqui, né? E aí agora a carta, ó, se questionando bastante. Mas você vai chegar numa conclusão para ir além aqui. É onde as coisas vão começar a se descortinar para você, sabe? Então você pode entrar no mês de junho assim bastante pessimista, decepcionado, frustrado. Você pode ficar muito vulnerável também a energias espirituais, então você vai precisar se proteger, se perceber assim, usa bastante o seu racional para cortar, se conectar à natureza vai ajudar bastante também. Banhos de erva, banho de mar, né? Banho de cachoeira, pisar numa grama. A carta da aliança, por gentileza. Um as de espadas com... Eu sinto que isso daqui é uma descoberta, né? As de espadas com a carta da aliança. Pode ser que seja chegada de uma nova situação, nova pessoa, uma nova situação que surge na sua vida, não necessariamente que seja uma pessoa, né? Que surge na sua vida para te trazer clareza. E aí é onde as mudanças acontecem. Isso pode estar acontecendo aí na segunda semana de junho, mais ou menos na segunda semana. Quando eu falo mais ou menos, que pode pegar o final da primeira semana de junho, tá? E o 6 de espadas, você se afastando de situações que promovem o seu roubo energético, que tiram a sua clareza mental. Para quem é casado, por exemplo, pode estar falando do cônjuge aqui, né? Vocês tendo uma mudança importante, uma quebra de paradigma, um olhar diferente sobre a vida. Se eu não me engano, na última leitura que eu fiz para câncer, numa das últimas, acho que a penúltima, estava falando alguma coisa em relação a uma figura masculina, né? Para algumas pessoas a situação se encaixou, mas era uma mulher na situação. É como se você fosse receber apoio, ajuda de alguém ou da espiritualidade, de alguma forma a ajuda chega para te tirar de um problema. Eu sinto que alguma coisa assim que de não legal que estava acontecendo pelas costas de câncer aqui, que deixou câncer nesse estado. Você não ficou assim à toa, do nada, ao léu, com esses pensamentos negativos em relação ao afeto. Por gentileza, carta do coração. O coração. Ó, eu pensei nessa carta, ela veio. 5 de espadas, no fundo uma rainha de ouros. É como se alguém atuasse pelas costas de câncer aqui, deixando passar a vida material acima de tudo, o dinheiro acima de tudo, o poder acima de tudo, né? Que a indiferença e o poder são antagônicos ao amor, ao sentimento de amor. Então é como se alguém que você entregou o seu coração aqui, independente se essa pessoa é par romântico, se é amizade, se é um familiar, porque tem carta da árvore no oculto aqui,
E essa pessoa agiu de uma forma sorrateira aqui. Então é como se esse 5 de espadas aqui, com a carta do coração sobre a sua energia, é como se você estivesse querendo se reencontrar em você, mesmo que de forma inconsciente. É como se você quisesse se reconectar, né? E aí me vem os olhos me voltam muito para essa carta da árvore com 7 de copas, como você se tivesse se iludido, né, com alguém em especial, com um grupo de pessoas. Por gentileza, a carta do cão, clarifica para mim. O cão. Um ás de ouro saltou, tá vendo? Uma nova oportunidade que a vida vai trazer para Câncer, para que Câncer recomece. E é como se você fosse dar um salto. É uma nova oportunidade, né? Dá um 11, ó, de você retomar a sua alegria ao lado de alguém ou de um grupo de pessoas. Aqui me mostra também que a sua vida financeira tende a melhorar muito com esse movimento, ou você vai ficar com essa sensação que você é uma pessoa próspera e abundante, porque antes você não estava se sentindo assim, sabe? Tem uma coisa que faz com que você mude o seu ponto de vista, a sua perspectiva. O 3 de copas, aqui dentro dessa combinação no oculto, me mostrando que você está recebendo muito apoio da espiritualidade também. E que você tem amigos à sua volta, aqui nesse plano, que você pode contar e você vai perceber isso. Entende? Para sair desse sentimento que está te estagnando. Por gentileza, a carta do cigano. Saltou ali um 2 de copas, né? Falando de amizade, de conexões afetivas, de pessoas que você carrega afinidade, né? E pode estar diretamente ligado a essa figura masculina. Adapte a sua situação, se você se sentir, né, dono dessa leitura. Mas a maioria aqui a gente está falando de uma figura masculina. Um cigano, por gentileza. Uma rainha de ouros. Eu sinto que uma pessoa que adentra a vida de Câncer para trazer muita abundância. Olha o 2 de copas aqui de novo. Pode ser uma parceria romântica. Se for uma parceria romântica, é alguém que é muito leal aqui, que você vai poder contar e que vai te trazer estrutura e segurança. A Rainha de Ouros me fala sobre essa estrutura, sobre essa segurança, sobre essa valorização. O 2 de copas me fala da afinidade, né? É como se essa pessoa te fosse muito familiar. E isso vai... É como se fosse... Que dá um 9 aqui, não, 9 de copas, né? São muitas realizações que se materializam perante os desejos de Câncer. É como se você se sentisse abastado, abastada, preenchido, preenchida por si mesmo, né? E alguns me vem essa consciência, né, de que vão questionar se merecem tanto, né? Porque tem algo assim de muito bonito acontecendo nesse sentido. Você sai de uma esfera muito difícil, emocional, e é como se desse um salto. Isso jamais, mais você vai se sentir nessas energias mais para o final do mês. Vai mudar o seu ponto de vista, a sua perspectiva aqui. Algo muito interno, né? Então, o Ás aqui com essa aliança é como se também cortasse algumas questões, algumas conexões do seu passado. Talvez você não tivesse mais tendo contato com essa pessoa, mas a energia, ainda havia uma energia e acontece uma transição. E é muito aqui, ó, no seu sentimento. Pode ser que você pare de pensar na pessoa, os pensamentos parem de ficar
sabe? Você pare de ficar remoendo sentimentos, lembranças, porque o novo vai se apresentar para você. E, ó, muito mais concreto. Talvez você estivesse lidando com pessoas muito frias e calculistas aqui. Por gentileza, a reflexão cigana. O livro. No fundo do deck é coração. Guardando sentimentos. Como se eu estivesse guardando sentimentos. Ou alguém guarda sentimentos sobre você e vai precisar, né, expor isso. Pode ser que seja essa pessoa aqui. Mas tem alguma boa notícia aí para Câncer. Para alguns, isso daqui entra em questões profissionais, tá? O livro com a carta da aliança e o Ás de espadas é uma oportunidade de recomeçar, de aprender uma nova atividade, tá? A carta da aliança clarifica para mim, por gentileza. A aliança. Ó. É alguma realização que você deseja fazer em relação à sua vida profissional, à sua vida financeira, essa oportunidade chegando. Eu falei que tinha energia, né? Então as cartas de gratidão vieram confirmando. Tem algo que estava pesado demais para você e que poderia estar voltado ao financeiro, que estava impactando no seu emocional, né? E é como se fosse um recomeço aqui. Ao fundo, a carta da serpente, né? Aquilo que vinha atrapalhando, sendo cortado, porque vem com um Ás, né? Uma conexão que você tinha do passado e que de alguma forma não te ajudava a fluir, não te ajudava a prosperar. Pelo contrário, né? Tinha alguma coisa que te atrapalhava, alguém que você estava conectado que te atrapalhava. Essa prosperidade aqui, para alguns, ela é financeira de fato. E para outros, a gente está falando de uma prosperidade no amor, tá? É um casal que cresce junto, é um casal que se afiniza, que se ama. A carta do coração, por gentileza, o coração. As nuvens, tá vendo? Instabilidades, desconfiança. Do novo, né? Porque o câncer tá machucado. Câncer tá machucado, então não sabe. Tem uma coisa de precisar ter certeza. É como se esse ciclo do qual você foi muito inocente aqui tenha acabado, tá? As energias que vinham atrapalhando, conexões energias que vinham atrapalhando o seu caminho sendo retiradas. Lobo em pele de cordeiro, né? Lidando com pessoas que são lobo em pele de cordeiro, né? E as mudanças acontecendo de fato, de forma gradativa. Por gentileza, a carta do cão. A carta do cão é uma nova pessoa. Ou é uma nova situação que chega na vida de Câncer no mês de junho. Eu vejo vocês dando um salto aqui. E recebendo muita ajuda, ó. É um salto, é algo muito rápido, algum desejo sendo realizado, algum sonho sendo realizado. É como se a sua sorte tivesse sido cortada lá no passado e o seu estado atual é esse, né? Que você não tem terra firme para pisar. Eu não sei eu não consigo ver o que vai ser daqui para frente, porque eu só vejo gente aqui com mais disposição para sacanear, né? Vitória sem honra, o 5 de espadas, né? As pessoas desonestas parece que saem tirando vantagem de tudo. Então é como se alguém de fato aqui, a vida de fato de alguma forma, o mundo, né? Não a vida, porque a vida é maravilhosa, quisesse tirar de Câncer o chão, a esperança. Só que a carta das nuvens me fala que você não permanece assim por muito tempo, de repente, como de salto.
a coisa muda. A novidade que você, tanto a pessoa amiga, a ajuda, uma nova conexão. Eu não sei o que é isso daqui, Câncer, mas é algo muito bom que você dá um salto de algo mais, que é algo promissor, dá um salto para um 10, para você ter paz, descanso, o conforto que você precisa. Entende? E aí vem a carta do cavaleiro. É como se isso fosse muito rápido. Quando acontecer, vai ser muito rápido. Para alguns pode estar falando de uma paixão por uma pessoa. Pode ser, como tem ouros aqui, se for por uma pessoa, é algo concreto, algo que prospera, que cresce. Se for um trabalho, a mesma coisa. Uma paixão, um amor por esse trabalho. Tá? Por gentileza, o cigano. Clarifica para mim o cigano. Opa! Aqui a gente está falando de uma conexão, hein? Ou é profissional, de uma parceria profissional, é de um amor aqui. Uma pessoa nova, tá? Eu não tô vendo gente do passado, uma pessoa nova. No fundo do deck, a carta da serpente. Eu vou entender melhor, eu não vou falar sobre a perspectiva que essa serpente traz. Porque a gente pode estar falando de uma energia de uma guardiã trazendo isso para um empoderamento, para um relacionamento, como pode estar falando de uma cura, como pode estar falando de um contexto de uma fofoca familiar, porque você sabe. Mas vou entender melhor essa energia, tá, Câncer? Porque aqui tá muito maravilhoso para poder ter algo ruim aqui. Eu vou tirar essa dúvida com o último deck. Clarifica para mim o pensamento otimista, porque o jogo abre, né, falando de pensamento otimista. Eu acho que isso daqui fala muito sobre fofoca da família. Por gentileza, pensamento otimista. Você se frustrando com a família. Pode ser a família do par romântico, enfim. Uma carta que fala de realizações. É como se alguém tivesse cortado seu barato aqui, né? A carta da rosa. E se já é um casal aqui, é como se... como se fosse resolver algum problema. Os livros, sabe, vai botar os pingos nos is. Para alguns isso daqui pode ser algo assim de câncer que já se divorciou, já se apartou dessa pessoa, que vem um as de espadas na sequência e precisa fazer uma divisão de bens, enfim. É como se fosse resolver esse problema, tá? E para quem, como eu falei, para quem tá sozinho, essa energia me fala muito sobre ter esperança, porque você ainda vai se realizar, sabe? E o terceiro quesito que eu vejo aqui que é o profissional, né? Câncer conseguindo se realizar profissionalmente, se apaixonando pelo que faz e se sentindo próspero e abundante, sabe? Por gentileza, a carta da aliança. A aliança. Vou virar aqui. Mostrando que as coisas tendem a melhorar. Uma boa notícia chegando rápido para câncer. E você vai ficar um pouco na dúvida, assim. É como se esse 5 de espadas, somado às de espadas, vira um 6, né? Na somatória. Que te leva para longe de um problema, para longe de questões que te tiram a paz. Mas é como se você fosse tomar um susto. Tem alguma coisa aqui que melhora muito e muito. Porque ela tá espelhada com esse 10 de ouros, ó. E alguma coisa que envolve família, tá? Por gentileza, a carta do coração. Ó, uma figura masculina aqui de novo e a aliança. A gente pode estar falando relacionado a um relacionamento amoroso. Você que vai entender, né? Um relacionamento que poderia estar numa certa crise. Para alguns aqui, câncer vai ficar muito desconfiado do par romântico.
ou é você vivenciando assim uma mágoa do que aconteceu. No fundo do deck, ó, a carta equilíbrio emocional, né? Que pode estar tanto te pedindo equilíbrio emocional em relação a isso, quanto está falando de uma justiça que será feita. Por que eu estou dizendo isso? Isso aqui pode estar falando de divisão de bens, né? Como eu falei anteriormente. Porque você sai de uma oportunidade que é o Ás, de uma boa sorte que é o Ás, e dá um salto. Tem uma virada de página, um recomeço aqui. Uma boa notícia que chega para você. Vamos lá. Clarifica para mim a carta do cão. Por gentileza, o cão. Uma mentoria espiritual dando direcionamento. Esse daqui é um profissional especialista dando caminho para Câncer. Mas tem um quê de espiritualidade conduzindo o Câncer para novos caminhos, tá? E de novo saiu a carta que fala do seio familiar. Uma mudança para o núcleo familiar de Câncer pode ser isso daqui também. Uma nova fase, né, no seio familiar de Câncer. Por gentileza, a carta do cigano. O cigano. O cigano saltou caminhos abertos e a carta da justiça novamente. É como se algo nesse setor afetivo, romântico de Câncer fosse ser reequilibrado, né? E você vai sentir fluidez. Aqui o alertamento, Câncer, eu sinto que é muito a respeito da família do par romântico. Que são pessoas que pode ser que assim, para quem já está no casamento, estava passando por uma crise, tinha muita influência porque está no oculto, né? Aquilo que é feito pelas costas, aquilo que você não enxerga. Pode falar de questões do inconsciente, mas eu acho que não cabe aqui. É como se você precisasse... tipo assim, às vezes você procura uma cunhada, uma sogra para desabafar os seus problemas, os seus relacionamentos em algum momento, e aqui orienta que não faça isso. Tem uma coisa desse grupo de pessoas que está conectado ao casal, não respeitar muito o casal, sabe? Para quem vai entender. E isso daqui envolve também para pessoas que vão se conectar a uma nova pessoa. Então, a necessidade de ser diplomático, de fato, mas vocês vão precisar dar limites, tá? Porque existe uma coisa que é ilusória. Certo, Câncer? Então, isso daqui sai muito como um alertamento. As coisas tendem muito a melhorar porque saiu uma carta que fala de você manter o pensamento otimista perante as situações que Câncer está vivenciando, né? Mas aqui você entender que tem um grupo de pessoas que você não pode confiar muito, tá? Não se abrir para esse grupo de pessoas, inclusive dar limite, porque pela carta do cigarro aceso pode ser que sejam pessoas que não entendem muito bem que estão sendo intrusivas, sabe? Então você vai ter que ter um certo jogo de cintura, prudente como uma serpente, né? Como tá aqui, ó. Se afastar dessas pessoas. Para você ser leal aqui à sua paz. Tá? É isso, Câncer, que eu tenho para você no dia de hoje. Espero que tenha sido contribuição. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima.